aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos relaxar nosso corpo, respirar profundamente e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. E agora, continuando com a leitura, a fórmula da confiança em si mesmo. Primeiro, sei que possuo a habilidade necessária para realizar o meu objetivo definido e, portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente, agressiva e contínua para a realização desse objetivo. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes no meu espírito chegarão a produzir-se em atividade física e pouco a pouco se transformarão em realidade. Por isso, concentrarei a minha mente durante 30 minutos diariamente na missão de pensar sobre a espécie de pessoa que desejo ser, criando assim um retrato mental que será depois transformado na realidade por meio da prática. Terceiro, sei que, por meio do princípio da autossugestão, qualquer desejo que conserve com persistência no pensamento encontrará oportunamente uma expressão através de qualquer meio prático de realização. Assim, dedicarei 10 minutos diariamente a exigir de mim mesmo o desenvolvimento dos fatores citados nas 16 lições deste curso de leitura sobre a Lei do Triunfo. Quarto, redigi com bastante clareza uma descrição do meu objetivo definido na vida para os 5 anos vindouros. Estabeleci um preço para o meu trabalho para cada um desses 5 anos, um preço que pretendo merecer e receber por meio da estrita aplicação do princípio de trabalho eficiente e satisfatório que prestarei adiantadamente. Quinto, compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode ser duradoura, a menos que seja construída sobre a verdade e a justiça. Por isso, não tomarei parte em nenhuma transação que não beneficie a todos os que nela entrarem. Triunfarei, atraindo para mim as forças que desejo empregar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me serem úteis, prestando-lhes serviços primeiro. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo o amor por toda a humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros não me trará êxito. Farei com que os outros acreditem em mim, porque acreditarei também neles e em mim próprio. Assinarei essa fórmula, aprenderei de cor e o seu conteúdo e a recitarei em voz alta uma vez por dia, com a confiança plena de que ela influenciará pouco a pouco a minha vida de maneira a me tornar um profissional eficiente e feliz no meu campo de esforços. Antes de assinar essa fórmula, certifique-se de que tem intenção de seguir todas as suas instruções. Atrás dessa fórmula há uma lei que nenhum homem sabe explicar. Os psicólogos se referem a ela chamando-a de autossugestão. E nada mais adiantam. Porém, o leitor deve ter sempre em mente um ponto acerca do qual não há nenhuma incerteza. Isso é o fato de que essa lei, seja qual for, age realmente. Outro ponto que não deve ser esquecido é o fato de que, do mesmo modo que a eletricidade impulsiona as rodas da indústria,
serve à humanidade de 1000 outras maneiras ou destrói a vida quando é erroneamente aplicado. Também o princípio da autossugestão poderá conduzir-nos a um pináculo de paz e prosperidade, ou nos atirará um vale de miséria e pobreza, conforme a aplicação que dele fizermos. Se enchermos o nosso espírito de dúvidas e descrença na nossa capacidade de realização, então o princípio da autossugestão adquire esse espírito de descrença e fixa no nosso subconsciente, como pensamentos dominantes, tais ideias, conduzindo-nos aos poucos para o redemoinho do fracasso. Mas, se enchermos o nosso espírito com uma radiosa autoconfiança, o princípio da autossugestão apodera-se dessa crença, transforma-o no pensamento dominante e nos auxilia a dominar os obstáculos que aparecem em nosso caminho, até que acalmemos o cume da montanha do triunfo. A força do hábito. Tenho eu próprio experimentado todas as dificuldades que se apresentam na trilha dos que não possuem a devida compreensão para fazer a aplicação prática do grande princípio da autossugestão. Permita-me, o leitor, que o conduza por um atalho à origem do hábito, com o auxílio do qual se pode facilmente aplicar o princípio a que aludimos em qualquer direção e para qualquer propósito. O hábito nasce do ambiente, do fato de se fazer as mesmas coisas, ter os mesmos pensamentos ou repetir as mesmas palavras infinitamente. O hábito pode ser comparado às estrias dos discos de LPs, enquanto a mente humana é semelhante à agulha que segue as estrias. Quando um hábito qualquer foi bem adquirido pela repetição do pensamento ou ação, o espírito tem uma tendência a ligar-se ao hábito e seguir o seu curso tão de perto como a agulha do toca-discos segue as estrias do LP. Cria-se o hábito dirigindo repetidamente ou todos os 5 sentidos: visão, olfato, tato, gosto e audição, em determinado sentido. É por meio desse princípio de repetição que se forma o hábito. É por meio do mesmo princípio que o desejo de bebidas alcoólicas se transforma em hábito. Depois de estar bem estabelecido, o hábito controlará e dirigirá automaticamente as atividades do nosso corpo. E o pensamento pode ser transformado num poderoso fator para o desenvolvimento da autoconfiança. O pensamento é o seguinte: voluntariamente e pela força, se necessário, dirijamos as nossas forças e pensamentos ao longo de uma desejada linha, até que tenhamos estabelecido o hábito que se apoderará de nós e continuará a dirigir todos os nossos esforços voluntariamente de acordo com a linha traçada. O objetivo que se tem em mira, redigindo e repetindo a fórmula de autoconfiança, é formar o hábito de acreditar em si mesmo, tornando o pensamento dominante da nossa mente, até que esse pensamento se tenha firmado completamente no subconsciente. Aprendemos a escrever redigindo repetidamente os músculos do braço e da mão, até conseguirmos traçar certas linhas conhecidas por letras. Finalmente chegamos a escrever com facilidade e rapidez, pois escrever tornou-se para nós um hábito. O princípio do hábito se apodera das faculdades mentais da mesma maneira que influencia os músculos do corpo, o que se poderá provar facilmente
aprendendo e aplicando a lição sobre confiança em si mesmo. Qualquer coisa que o leitor repita a si mesmo várias vezes, ou qualquer desejo que estabeleça profundamente na sua mente, pela declaração repetida, procurará finalmente expressar-se por meio de esforços físicos francamente exteriores. O princípio do hábito é a verdadeira base sobre a qual repousa esta lição. E se o leitor compreender e seguir as direções aqui traçadas, em breve saberá mais sobre a lei do hábito do que poderia aprender através de 1000 lições iguais. O leitor tem apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro dele, esperando apenas serem despertadas. E nunca poderá ter melhor concepção dessas possibilidades antes de haver desenvolvido a autoconfiança em graus suficiente para elevá-la a um plano superior às influências vulgares do ambiente em que vive. O cérebro humano é uma misteriosa e maravilhosa peça de máquina. Fato esse que me veio à mente outra vez quando há alguns meses reli os ensaios de Emerson, principalmente o ensaio sobre as leis espirituais. Aconteceu uma coisa estranha. Vi nesse ensaio, que já lera dezenas de vezes, o que nunca notara antes. Vi mais nessa leitura do que tinha visto nas anteriores, porque a minha mente dessa vez estava preparada para interpretar melhor. Um lar é uma coisa que não se compra. Pode-se comprar uma casa, mas só uma mulher pode fazer dela um lar. A mente humana está constantemente desabrochando, como as pétalas de uma flor, até chegar ao seu máximo de desenvolvimento. Qual é esse máximo? Onde termina? Se termina ou não? São coisas que ainda permanecem sem resposta, mas o grau de desdobramento parece variar com a natureza do indivíduo e o grau de trabalho mental. Uma mente que é forçada a pensamentos analíticos diariamente parece conservar-se sempre em desenvolvimento e adquirir também maior poder de compreensão. Em Louisville, Kentucky, reside um certo senhor Lee Cook, um homem que não tem as pernas e é forçado a locomover-se numa cadeira de rodas. Conquanto aleijado de nascença, Lee Cook é proprietário de uma grande fábrica e milionário, devido exclusivamente aos seus esforços. Provou que um homem mesmo aleijado pode muito bem vencer na vida, se tiver confiança em si mesmo. Em Nova York, na Quinta Avenida, pode-se ver um homem forte, ainda jovem, sem pernas, locomovendo-se num carrinho e estendendo a mão à caridade pública. A sua inteligência talvez seja normal, como a da maioria dos homens. Esse jovem podia fazer o mesmo que o milionário Cook, de Louisville, se tivesse força de vontade e autoconfiança. Henry Ford tem mais dinheiro do que necessitará empregar algum dia. Entretanto, antes era um modesto operário, de educação insuficiente e sem nenhum capital. Dezenas de outros homens, alguns muito mais instruídos, trabalham no mesmo local que ele. Ford libertou-se da ideia da pobreza, desenvolveu a confiança em si mesmo, pensou no triunfo e conseguiu alcançá-lo. Todos os que trabalham ao seu lado poderiam ter feito o mesmo, se tivessem pensado assim. Milo C. Jones, de Wisconsin, foi atacado de forte paralisia há alguns anos. Ficou inteiramente impossibilitado de fazer qualquer movimento, mas seu cérebro permaneceu intacto e assim começou a funcionar com intensidade, provavelmente pela primeira vez na sua vida. Preso ao leito,
Jones fez com que o seu cérebro criasse um propósito definido. O propósito era de natureza bastante humilde e prosaica, mas, seja como for, era um propósito, algo que ele jamais conhecera. Esse objetivo era fabricar salsichas. Reunindo a sua família em torno do leito, falou sobre o plano e começou a dar ordens para a sua execução, nada tendo para ajudá-lo senão a mente sã e a absoluta confiança em si mesmo. Milo C. Jones espalhou o nome e a reputação das Little Pig Sausage por todos os Estados Unidos e acumulou grande fortuna. E tudo isso ele realizou depois de paralítico, inválido e incapaz de trabalhar materialmente. Quando o pensamento prevalece, o poder pode ser encontrado. Henry Ford ganhou milhões de dólares e continua a ganhar milhões porque acreditou em si mesmo. Transformou essa confiança num objetivo definido e o apoiou com um plano decisivo. Os seus companheiros de trabalho, durante a sua mocidade, nada viam além do envelope de salário todas as semanas, e foi tudo que obtiveram da vida. Nada exigiram de extraordinário de si mesmos. Se o leitor deseja alcançar mais, certifique-se primeiro de que exige mais de si próprio e observe que tal exigência uma pessoa só pode fazer de si mesma. Vem a propósito citar um poema muito conhecido cujo autor expressou uma grande verdade. Se pensais em ser vencido, sereis. Se pensais que não ousais, não ousareis. Se quereis vencer, mas desanimais, provavelmente não vencereis. Se pensais em perder, perdereis. Pois é coisa sabida que o triunfo começa com um simples desejo, num mero estado de espírito. Se pensais que sois pária, sereis. É preciso pensar em elevar-se para tal conseguir. É preciso estar certo de si mesmo para um prêmio poder alcançar. O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha medo de errar, pois aprenderá a não cometer 2 vezes o mesmo erro. Roosevelt. A batalha da vida nem sempre é vencida pelo mais forte ou pelo mais ágil. Tarde ou cedo, aquele que vence é o que pensa que pode vencer. O leitor não encontrará nenhum inconveniente em aprender de cor esse poema e empregá-lo como parte do seu material para desenvolvimento da autoconfiança. Há sempre em nós algo sutil que, sendo despertado por uma influência externa apropriada, nos conduzirá ao auge das realizações de uma maneira que nunca sonhamos. Assim como um grande violinista pode pegar o seu instrumento e fazê-lo produzir a mais bela e arrebatadora música, assim também uma influência exterior pode penetrar em nossa mente, levar-nos avante num determinado campo de atividade e executar assim a gloriosa sinfonia do êxito. Pessoa alguma pode conhecer as forças ocultas que vivem dentro de si. O leitor mesmo não conhece sua capacidade de realização e jamais a conhecerá, se não entrar em contato com um estímulo particular que o impelirá a uma ação maior. Ele ampliará a visão, desenvolvendo a sua força de autoconfiança e contagiando-o com um desejo mais profundo de realizar. Não é desarrazoado esperar que qualquer declaração, qualquer ideia
ou palavra estimulante do nosso curso sobre a lei do triunfo sirva como incentivo que remodelará o destino do leitor, dando uma nova direção ao seu pensamento e energia ao longo de uma estrada que o conduzirá finalmente ao seu objetivo principal. Parece estranho, mas é uma verdade que os pontos mais decisivos da vida apareçam muitas vezes nos momentos mais inesperados e da maneira mais diversa. Narrarei aqui um exemplo típico de como algumas dessas experiências, que parecem insignificantes, têm muitas vezes uma importância capital em nossa vida. O caso que vou narrar demonstra também que um homem pode chegar a grandes realizações quando tem compreensão plena do valor da confiança em si mesmo. O incidente a que me refiro teve lugar em Chicago, quando lá estive realizando análises de caráter. Um dia, apresentou-se no meu escritório um maltrapilho que me pediu uma entrevista. Ergui os olhos do trabalho e ele falou sem demora. Vim ver aquele que escreveu este livro, e tirou do bolso um livrinho intitulado Autoconfiança, que eu escrevera há vários anos. Foi de certo a mão da providência que pôs no meu bolso este livro ontem à noite, prosseguiu o homem. Quando eu já estava disposto a abandonar a vida, atirando-me no lago Michigan, já havia chegado à conclusão de que nada mais tinha a esperar da vida, dos homens ou até mesmo de Deus. Este livro, porém, me deu uma nova maneira de pensar. Despertou a coragem e a confiança que me sustentaram durante a noite. Compreendi que se eu pudesse falar com o autor, ele poderia me ajudar. Agora eis-me aqui. Gostaria de saber o que o Senhor poderia fazer por um homem como eu. Enquanto ele falava, estudei-o da cabeça aos pés e confesso que fiquei desolado, pois não acreditei que fosse possível fazer coisa alguma por ele. Mas não queria dizer-lhe isso. Aquele homem tinha os olhos embaçados, as rugas do desânimo sulcavam-lhe a fisionomia. A posição do corpo, a barba de 10 dias, a maneira nervosa de expressar-se, tudo nele indicava o indivíduo desesperado. Contudo, pedi-lhe que se sentasse e me contasse a sua história. Disse-lhe que fosse absolutamente franco e me dissesse sem nada omitir as causas que o haviam levado àquela situação. Prometi-lhe que depois de ouvir tudo, lhe diria se era possível prestar-lhe alguma assistência. O homem narrou a sua história com todos os detalhes. Os fatos podem ser resumidos da seguinte maneira. Empregara ele toda a sua fortuna numa fábrica. Quando rebentou a guerra de 1914, foi-lhe impossível arranjar matérias-primas para o funcionamento da indústria e, finalmente, foi à falência. A perda da fortuna abateu-o profundamente e ele ficou tão perturbado que abandonou a esposa e os filhos e se tornou um desclassificado. Degrau em degrau, chegou ao estado em que estava então. Agora pensava em suicídio. Terminada a narrativa, disse-lhe eu o seguinte. Ouvi o seu caso com o maior interesse e desejava poder fazer alguma coisa em seu favor. Infelizmente, porém, nada há a fazer. O homem tornou-se de uma palidez mortal. Recostou-se à cadeira, baixou a cabeça com um ar de resignação. Esperei alguns segundos e falei. Conquanto nada possa fazer pelo Senhor, vou apresentá-lo a uma pessoa aqui neste edifício. Se esse homem estiver de acordo, poderá ajudá-lo a reconquistar a fortuna e a endireitar a vida. Mal acabara de pronunciar essas palavras, o homem pulou da cadeira, pegou-me as mãos e exclamou.
Leve-me logo a esse homem, pelo amor de Deus. Era curioso observar que ele falasse no nome de Deus. Depreendia-se daí que havia no seu espírito um raio de esperança. Conduzi-o ao laboratório onde realizava os meus testes de análise de caráter. Parei diante de uma cortina que afastei e deixei que o homem visse a sua própria imagem refletida num grande espelho. Apontei para o espelho dizendo: aqui está o homem a qual eu queria apresentá-lo. É a única pessoa no mundo inteiro que pode reconstruir a sua vida. E se não se sentar e travar melhor conhecimento com ele, sairá daqui pronto para atirar-se no lago místico, como disse, porque o Senhor de nada valerá para si mesmo ou para o mundo, conquanto não se reconhecer melhor. O homem parou diante do espelho, passou as mãos pela barba crescida, estudou-se da cabeça aos pés durante alguns minutos. Depois recuou, baixou a cabeça e começou a chorar. Eu sabia que a lição era violenta. Assim levei-o até o elevador e ele saiu. Não esperava vê-lo outra vez e duvidei que aquela lição tivesse sido suficiente para levá-lo a reconquistar o seu posto no mundo, pois ele fora muito longe para poder se salvar. Pareceu-me não somente decaído, mas quase morto. Alguns dias depois encontrei-o na rua. A transformação por que passara fora tão grande que quase não o reconheci. Caminhava com passo firme, a cabeça erguida. Perdera aquela aparência de abatimento e de velhice. Estava de roupa nova da cabeça aos pés, dava a impressão de prosperidade e se sentia próspero. Deteve-se e contou-me o que havia acontecido para produzir aquela rápida transformação. Estava a caminho do seu escritório, disse-me ele, para lhe levar boas notícias. Naquele mesmo dia em que o procurei, apesar da minha aparência de maltrapilho, consegui empregar-me com um salário de $3.000 por ano. Pense nisso, meu amigo, $3.000 por ano. E o meu empregador adiantou-me dinheiro suficiente para comprar roupa nova e para enviar à minha família. Eis-me mais uma vez na estrada do triunfo. Parece-me um sonho. Quando penso que há uma semana eu tinha perdido a esperança, a fé e a coragem, e já pensava mesmo no suicídio. Ia dizer-lhe que um dia desses, quando menos esperar, irei fazer-lhe uma visita, já como triunfador. Levarei comigo um cheque assinado, com a quantia em branco, e o senhor poderá então escrever a quantia que desejar, pois me salvou, apresentando-me a mim mesmo. Apresentou-me a um eu que eu nunca tivera ocasião de ver. Mostrou-me o meu verdadeiro eu. Quando aquele homem se despediu e desapareceu nas ruas movimentadas de Chicago, vi pela primeira vez em minha vida a força, o poder e as possibilidades que jazem adormecidas na mente daquele que nunca descobriu o valor da confiança em si mesmo. Concluí então que poderia também ficar defronte daquele espelho e apontar com um dedo acusador para mim mesmo por não ter descoberto a lição que ministrara a outro. O livro que o leitor tem agora em mãos é uma evidência de que meu objetivo principal está sendo levado a efeito. O homem cuja história acabo de narrar é hoje presidente de uma das mais importantes e prósperas empresas dos Estados Unidos, e os seus negócios se estendem ao Canadá e ao México. Pouco depois desse incidente que acabei de narrar, entrou no meu escritório uma mulher solicitando uma análise pessoal. Era professora numa escola pública de Chicago. Dei-lhe um questionário e pedi que eu preenchesse todo, sem nada omitir. Começou a escrever, mas alguns minutos depois aproximou-se da minha mesa e disse: "Não posso preencher este questionário." Perguntei-lhe a razão e ela respondeu:
para lhe ser inteiramente franca, uma dessas perguntas fez-me refletir. Sei agora o que está errado em mim, de maneira que acho desnecessário pagar-lhe uma análise de caráter. Despediu-se e durante 2 anos não ouvi mais falar do seu nome. Foi para Nova York, tornou-se redatora de anúncios de uma das maiores agências do país. E a sua renda na época em que me escreveu era de $10.000 por ano. O amor, a beleza, a alegria e a devoção estão sempre construindo, derrubando e reconstruindo os alicerces de cada alma. Essa senhora enviou-me um cheque para o pagamento da análise, pois compreendia que eu lhe havia prestado serviços, ainda que não da maneira como faço habitualmente. É impossível prever que um incidente tão insignificante em aparência possa transformar-se num ponto decisivo na vida de uma pessoa. Um dos defeitos irreparáveis da raça humana é a ignorância de que existe um método definido por meio do qual a autoconfiança pode ser desenvolvida em qualquer pessoa de inteligência média. Que perda inestimável representa para a civilização o fato de que os jovens não sejam instruídos nesse método de desenvolver a confiança em si mesmo antes de completarem a sua vida escolar, pois ninguém que não tem confiança em si mesmo está realmente educado no sentido exato do termo. Oh, que glória e satisfação deverá sentir o homem ou a mulher que afastar a cortina do medo que pende sobre a raça humana e deixar que a luz da autoconfiança brilhe com todo o seu fulgor. Onde quer que o medo domine, nenhuma realização de vulto é possível. Foi esse fato que levou um grande filósofo a definir o medo da seguinte forma: o medo é o calabouço no qual o espírito se refugia, procurando esconder-se. O medo gera a superstição, e a superstição é o punhal com que a hipocrisia assassina a alma. Na frente da máquina com a qual estou escrevendo, coloquei um letreiro com as seguintes palavras em maiúscula: dia a dia, por todos os modos, vou obtendo mais êxito. Um pessimista que leu essas palavras perguntou-me se eu acreditava realmente naquela história. E eu respondi, naturalmente. Esse letreiro me ajudou a sair das minas de carvão, onde eu era um simples operário, e encontrar uma situação em que eu podia auxiliar 100.000 pessoas, em cujas mentes eu estabelecia o mesmo pensamento positivo inscrito naquele letreiro. Por isso eu acreditava nele. O meu interlocutor disse o seguinte: bem, afinal de contas, pode ser que exista alguma coisa nessa espécie de filosofia, pois sempre pensei que seria um fracasso, e o meu medo se tem realizado. Basta um simples pensamento para condenar uma pessoa ao fracasso ou à miséria, ou elevá-la aos pícaros do êxito. Se exigirmos de nós mesmos triunfo e apoiarmos essa decisão com uma ação inteligente, poderemos estar certos de que venceremos. Não nos esqueçamos, porém, de que há uma diferença entre querer triunfar e ter apenas um vago desejo de triunfar. Devemos descobrir qual é essa diferença e tirar dela as vantagens possíveis. Lembremos do que diz a Bíblia, livro de São Mateus, sobre os que têm fé como um grão de mostarda. Quando cuidar de desenvolver a confiança em si mesmo, o leitor deverá ir animado da mesma fé ou mais,
Não se importe com o que os outros dirão, pois sabe muito bem que os outros não lhe darão nenhum auxílio na subida da montanha da vida, nem para a obtenção do seu objetivo principal. Temos dentro de nós mesmos todo o poder que necessitamos para obter o que desejamos ou necessitamos neste mundo. E o melhor meio de contar com esse poder é confiar em nós mesmos. O homem deve conhecer a si mesmo. Este tem sido o conselho dado pelos filósofos em todas as épocas. Quando o leitor se conhecer de fato, verá que não é nenhuma tolice ter bem à vista na sua mesa de trabalho um letreiro com estas palavras: dia a dia, por todos os meios, vou alcançando mais êxito. Com a devida vênia dos franceses, que tornaram esse lema popular, não tenho medo de colocar tal letreiro sobre a minha secretária e devo acentuar também, não tenho medo de acreditar que isso me influenciará tanto que me tornarei um homem decidido e ousado. Há mais de 20 anos recebi a minha primeira lição de autoconfiança. Uma noite, sentado junto a uma lareira, escutei uma conversa entre dois homens idosos sobre o capital e o trabalho. Sem ser convidado, entrei na conversa e disse alguma coisa sobre os empregadores e empregados, que solucionavam as suas diferenças baseados na regra de ouro. Minhas observações atraíram a atenção de um dos homens, que se voltou para mim com um olhar de surpresa e disse: "O senhor quem é? Um rapaz inteligente. Por que não procura instruir-se mais, a fim de dar a conhecer ao mundo as suas ideias?" Essa observação caiu em terreno fértil, embora fosse aquela primeira vez que alguém me dizia que eu era inteligente ou que podia realizar qualquer coisa na vida. Fiquei refletindo, e quanto mais longe me levavam as reflexões, mais certeza adquiria da possibilidade daquela realização. Sugestões como aquela são muitas vezes poderosas e não são as menos deliberadas e espontâneas. Volte o leitor à fórmula da confiança em si mesmo e aprenda de cor, pois ela o levará à usina elétrica da sua própria mente, onde encontrará uma força que o ajudará a vencer qualquer obstáculo no caminho do triunfo. Os outros só acreditam em nós quando veem que temos autoconfiança. Então, se adaptam aos nossos pensamentos e nos julgarão da maneira que nós julgamos. A lei da telepatia se encarregará disso. Estamos constantemente irradiando o que pensamos de nós mesmos. E se não tivermos autoconfiança, os outros captarão as vibrações dos nossos pensamentos como lhes pertencendo. Logo que compreender a lei da telepatia, o leitor saberá por que a confiança em si mesmo é a segunda das 15 leis do nosso curso. Deve, porém, ter o cuidado de aprender a distinguir a confiança em si mesmo, que é baseada no conhecimento real do que sabemos e podemos fazer, e o egoísmo, que é fundado apenas no que poderíamos saber fazer. Devemos aprender a distinguir a diferença entre esses dois termos, ou do contrário, nos tornaremos ridículos e inoportunos às pessoas cultas e de compreensão. A confiança em si mesmo é algo que nunca deve ser proclamada ou anunciado, exceto por meio da realização de feitos construtivos. Se tivermos confiança em nós mesmos, em torno de nós, todos reconhecerão isso. Deixemos que os outros façam a descoberta. Eles se sentirão orgulhosos da sua
perspicácia e nós estaremos livres de ser considerados egoístas. A oportunidade forma afinidades mais rapidamente por meio da autossugestão do que por meio do egoísmo. Não nos esqueçamos disso e deixemos que a nossa autoconfiança se expresse apenas por meio de um trabalho construtivo, realizado discretamente. A confiança em si mesmo é o produto do conhecimento. Precisamos conhecer a nós mesmos, saber até que ponto vai esse conhecimento e a maneira como vamos empregá-lo. Toda ostentação é inútil, porque qualquer pessoa instruída, depois de nos ouvir uns 3 minutos, nos julgará tal qual somos. Se o leitor seguir essa advertência, as últimas páginas dessa lição serão decisivas para a sua vida. Creiamos em nós mesmos, mas não digamos ao mundo o que podemos fazer. O que é preciso é demonstrá-lo. Está agora o leitor preparado para a 4ª lição, que o auxiliará no próximo degrau da escada do triunfo. O marcador que está na porta de entrada da vida escreve: pobre louco na testa do sábio e pobre pecador na testa do santo. O supremo mistério do universo é a vida. Vivemos para cá sem o nosso consentimento, de onde não sabemos. Partimos sem o nosso consentimento, para onde não sabemos. Vivemos eternamente procurando soluções para o grande enigma da vida. Para que propósito? Com que fim? Que fomos postos na terra por uma razão definida é o que nenhum pensador põe mais em dúvida. Não será possível que o poder que nos colocou na terra saiba o que fazer conosco quando ultrapassamos a grande divisa? Não seria de bom aviso confiar que o Criador que nos pôs na terra deve ter bastante inteligência para saber o que fazer conosco depois da nossa morte? Ou devemos desenvolver a inteligência e a habilidade necessária para controlar a vida futura à nossa vontade? Não será possível que possamos cooperar com o Criador de maneira inteligente, procurando seguir uma justa norma de conduta na Terra, ajudando-nos uns aos outros e fazendo tudo o bem possível durante a vida, entregando o futuro àquele que provavelmente sabe melhor do que nós o que nos convém? Descontentamento. A figura que ilustra esta parte contém uma verdadeira lição. Do nascimento até a morte, o espírito está sempre desejando o que não possui. A criança sentada no chão com os seus brinquedos, se vê outra criança com um brinquedo novo, procura imediatamente tomá-lo. As meninas acreditam que os trajes de suas mães lhe ficam muito bem e procuram imitá-los. Os meninos já crescidos, quando veem um homem que é proprietário de ferrovias, bancos ou casas de negócios, dizem consigo mesmo: que sortudo, como poderei tomar dele tudo isso? F.W. Rudolph, o proprietário das 5 and 10 Cent Store, uma vez do alto do Metropolitan Building em Nova York, exclamou: que maravilha! Construirei um mais alto. A grande realização da sua vida foi o Woodruff Building. Esse edifício permanece como um símbolo atual da tendência do homem para suplantar o trabalho de outro. O pequeno jornaleiro
de boca aberta, contempla e inveja o comerciante quando salta do automóvel na esquina e entra no escritório. Como eu seria feliz, diz o menino, se tivesse um automóvel. E o comerciante, sentado diante da sua secretária no escritório, pensa na felicidade que teria se pudesse acrescentar mais $1 milhão à sua conta corrente no banco, já tão grande. A grama é sempre mais gostosa do outro lado da cerca, diz o burrico, enquanto espicha o pescoço para ver se consegue alcançá-la. Ponha-se num grupo de meninos num pomar de macieiras e todos eles abandonarão as deliciosas maçãs caídas no chão, procurando de preferência o fruto que está no galho mais alto da árvore. Sobem na macieira enfrentando todo o perigo, quando poderiam comer as maçãs melhores sem tanto trabalho. O homem casado admira mulheres bonitas e bem vestidas que passam nas ruas e desejaria que a sua esposa fosse tão bela. Talvez ela seja muito mais bonita, mas ele não lhe reconhece a beleza, porque o homem tem sempre tendência para penetrar na seara alheia. A felicidade está sempre nos rodando, mas sempre à vista, mais fora do alcance. A vida nunca é completa. Seja o que for que se possua ou possa possuir, uma necessidade sempre traz outra. Por exemplo, uma senhora compra um belo chapéu. Precisa de um vestido para combinar. O vestido, por sua vez, exige sapatos novos e outros acessórios. Somando tudo, isso uma quantia que está muito além dos meios do marido. O homem suspira por um lar, uma pequena casa de campo na orla de um bosque. Manda construí-la, mas ela não está completa. Precisa de um jardim, de um pomar, de uma alameda ensaibrada. Mas tudo isso exige ainda um automóvel com a respectiva garagem. Todos esses pequenos retoques foram acrescentados, mas não basta. A casa é pequena demais, é preciso uma maior, com mais quartos. O coupé Ford precisa ceder o lugar a um sedã Cadillac, a fim de que haja lugar bastante para levar amigos para jogar tênis ou fazer excursões pelo campo. E assim até o fim. Por fim, o homem se desilude e começa a compreender que a felicidade e o contentamento não existem nesse mundo. Começa então a buscar a palavra de passe que lhe abrirá a porta de um mundo desconhecido. Por certo, deve haver felicidade no outro lado da grande divisa. No seu desespero, coração já fatigado, se volta todo para a religião em busca de esperança e coragem. Mas as dificuldades não acabam, estão apenas começando. Venha à nossa tenda e aceite o nosso credo, diz uma seita, e irá direto para o céu depois da morte. O pobre homem hesita, olha e ouve, então escuta o apelo do outro credo, cujo chefe afirma: saia do outro campo, do contrário irá direto para o inferno. Eles não fazem mais do que espargir água benta na sua cabeça, ao passo que nós o guiamos em todo o caminho, dando-lhe salvo-conduto para a terra da promissão. No meio das afirmações e das contestações sectárias, o homem fica indeciso, sem saber qual das seitas oferece a passagem mais garantida, até que a esperança se desfaz. Eu mesmo, quando jovem, frequentei doutores e santos e ouvi grandes argumentos sobre isso e aquilo, mas esses argumentos
sempre saíam pela mesma porta por onde eu entrava, sempre buscando e nunca encontrando. Assim, poderia ser definida a luta do homem pela felicidade e pelo prazer. Ele experimenta todas as religiões e, por fim, reúne-se à grande igreja, que o mundo chama dos condenados. Sua mente se torna um eterno ponto de interrogação, procurando aqui e ali e acolá uma resposta para as perguntas: de onde viemos? Para onde iremos? A vida é uma eterna pergunta que nunca tem resposta. O que mais desejamos está sempre à distância embrionária do futuro. Nosso poder de aquisição está sempre uma década a mais atrás do nosso poder de desejar. E se conseguirmos o que desejamos, já não o queremos mais. Feliz é a jovem que compreende essa grande verdade e conserva o homem que a ama, sempre imaginando, sempre na defensiva, com medo de perdê-lo. Nosso autor favorito é um herói e um gênio até o dia em que o encontramos e descobrimos a triste verdade, que afinal de contas ele é apenas um homem. Quantas vezes devemos aprender esta lição? Os homens deixam de nos interessar quando descobrimos as suas limitações. O único pecado é a limitação. Logo que se descobrem as limitações de um homem, ele está liquidado. Emerson. Como são bonitas as montanhas à distância, mas no momento em que nos aproximamos, vemos que tudo aquilo não passa de uma triste coleção de rochas, terra e arbustos. Beleza, felicidade e prazer são estados de espírito. Não podem ser desfrutados senão vistos de longe. O mais belo quadro de Rembrandt se torna uma série de borrões quando olhamos muito de perto. Se destruirmos os sonhos no coração de um homem, o teremos destruído também. O homem está perdido desde o momento em que deixou de acariciar a esperança de uma realização futura. O homem é feito de tal maneira que a felicidade mais duradoura é aquela que ele sente quando procura um objetivo ainda distante. O melhor da festa é esperar por ela, diz o adágio. O que temos à mão não nos satisfaz. A única satisfação duradoura é a que sente aquele que conserva bem viva no coração a esperança de um futuro acontecimento. Quando a esperança morre, grava no coração humano a palavra fim. A maior inconsistência da vida é o fato de que a maioria das coisas em que acreditamos não é verdade. Russell Crowe é autor da conferência mais popular que já se realizou em língua inglesa. Chamou-a Minas de Diamantes. A ideia central dessa conferência é a afirmação de que ninguém precisa procurar muito distante as oportunidades, pois elas podem sempre ser encontradas perto de nós. Talvez, mas quantos acreditarão nisso? A oportunidade pode ser encontrada em qualquer parte, quando a procurarmos realmente. Para a maioria dos homens, é melhor olhar do outro lado da cerca. Confúcio insistir com o indivíduo para que tente a sua sorte na sua pequena cidade natal, quando a sua natureza exige que ele procure uma oportunidade em outro lugar. Não se preocupe, o leitor, se, do outro lado da cerca, a relva parece mais verde. A natureza quis que assim fosse. É assim que ela nos atrai e nos dá força para a luta pela vida.
Os milagres modernos. Algumas pessoas duvidam da autenticidade da Bíblia, pois julgam que se podiam realizar milagres há mais de 2000 anos, antes do alvorecer da ciência, quando o mundo ainda estava mergulhado nas trevas da ignorância e da superstição, muito mais fácil seria realizá-los hoje. Li partes da Bíblia cuidadosamente várias vezes e estou firmemente convencido de que ela nada contém sobre os milagres, que não tenha sido mais do que igualado durante os últimos 70 anos. À luz da ciência. Além disso, os milagres de hoje são sujeitos a análises e a prova. Qualquer criança da inteligência mediana que conte mais de 12 anos pode compreender os milagres modernos e por isso trato aqui dessas modernas revelações pela fé. A fé, o maior de todos os milagres. Vivemos numa era de maravilhas, uma era de milagres explicáveis, dentre os quais citarei os que mais me impressionaram. Vimos o milagre realizado por Edison, quando, depois de várias tentativas frustradas, arrebatou à natureza o segredo por meio do qual a voz humana pôde ser registrada num disco de cera e perfeitamente reproduzida. Esse milagre, Edison realizou-o pela fé. Não tinha precedentes para guiá-lo. Tanto quanto se conhece pela história da civilização, ninguém antes dele realizara esse milagre. Um dos fatos mais estranhos acerca desse milagre é que Edison começou a experiência com um princípio muito rudimentar, tendo sido mais tarde revelado o aparelho por meio do qual foi descoberto o segredo da máquina falante. Esse princípio era a vibração, e o aparelho era um tubo de cera girando num cilindro que entrava em contato com a ponta de uma agulha. Coisa alguma, senão a fé, podia ter tornado Edison capaz de iniciar a sua experiência tão perto da fonte do segredo que procurava, e apenas a fé poderia ter-lhe dado a persistência para levar avante a experiência, apesar de 1000 fracassos. Foi a fé que habitou Edison a concentrar o seu espírito na tarefa que o levou, depois de inúmeras tentativas fracassadas, a criar a lâmpada incandescente, com a qual domou a energia conhecida por eletricidade e que hoje ilumina o mundo inteiro. Foi a fé que levou Edison a continuar suas experiências com o fonógrafo até realizar o milagre que imaginou. Foi a fé que sustentou os irmãos Wright durante árduos anos de experiência antes de conquistarem o ar e criarem a máquina que venceu, tanto com rapidez como em resistência, os pássaros mais velozes. Foi a fé que guiou Lee De Forest através de anos de luta aparentemente infrutífera, até que conseguiu aperfeiçoar o aparelho com que o homem via hoje o som da voz em torno do mundo em um segundo, por meio de uma forma de energia desconhecida dos homens, no tempo em que foi escrita a Bíblia. Foi a fé que levou Cristóvão Colombo a navegar em mares desconhecidos, à procura de uma terra, tanto quanto sabia, não existia senão na sua imaginação, considerando-se a fragilidade dos navios que empregou
para tão difícil viagem. A sua fé deve ter sido, de certo, dessa espécie que torna possível ao homem ver atingido o objetivo dos seus esforços antes mesmo de tê-lo iniciado. Foi a fé que inspirou Copérnico para a descoberta dessa parte do universo que olhos humanos nunca haviam enxergado. E isso numa época em que tais revelações podiam significar a destruição daqueles que as faziam pelos seus contemporâneos, que acreditavam apenas na existência das estrelas que podiam ser vistas a olho nu. Foi a fé que revelou a Joseph Smith as provas fragmentárias de uma civilização que precedeu a dos índios no continente americano. Essa descoberta ele a fez pelo menos 100 anos antes que essas revelações nas Américas do Norte e do Sul tivessem sido realmente trazidas à luz. As revelações de Joseph Smith foram a causa de sua morte. As mãos de um bando cujos chefes se sentiam ofendidos com essas revelações modernas de milagres, o que vem demonstrar a pertinácia com que a humanidade tem combatido a todos os que focalizam a luz da compreensão sobre o princípio da fé. Foi a fé que tornou possível a regra de ouro de Nash, transformar um fracasso comercial em um brilhante exemplo de triunfo por meio do simples processo de lidar com os seus sócios e com o público a quem servia. Na base da regra de ouro, preconizada por Cristo há quase 2000 anos, Arthur Nash voltou-se para o princípio da fé depois de ter visto fracassar todos os outros princípios experimentados pelos negociantes modernos. Continuando a seguir o mesmo princípio até o fim da sua vida, fez uma grande fortuna, sem falar no grande e proveitoso exemplo que ele legou ao mundo. Foi a fé numa causa em que tornou Gandhi apto para fundir num só espírito uma massa composta de mais de 200 milhões de hindus. Toda essa massa obedecia cegamente a Gandhi e era capaz de ir até o suicídio se ele ordenasse, porque possuía um espírito capaz de sustentar a fé. Ele exercia o seu poder passivamente. Nenhuma outra influência, senão a fé, podia ter realizado tal milagre. Gandhi provou que a fé pode realizar o que não pode conseguir um exército bem treinado, dinheiro e materiais de guerra. Foi a fé que libertou o espírito de Einstein e revelou-lhes os princípios matemáticos de que o mundo nem sequer suspeitava. Nenhum espírito preso por limitações poderia ter feito tal milagre. Foi a fé que sustentou George Washington e o levou à vitória, enquanto lutasse contra forças físicas muito superiores às suas. De uma espécie de fé que nascera do seu amor pela liberdade do povo. O princípio profundo conhecido por fé está à disposição de todos no mundo. Quando a nossa vida é cheia de limitações, de misérias e necessidades, é porque não chegamos à compreensão de que no nosso próprio espírito há um laboratório com todo o aparelhamento para engendrar a energia da fé. Julgando-se as possibilidades do futuro pelas realizações do passado, os milagres ainda a revelar são em número infinitamente superior ao dos que foram revelados no passado. Ainda não foi revelado qual será o nosso destino. Vivemos uma era de revelações. Aqueles que creem que o poder da revelação
passou com a superstição e a ignorância que prevaleceram há algumas centenas de anos, tem muito pouca compreensão da história moderna. Homens como Watt, Whitney, Bell, Howe, Steinmetz, Morse, Edison, os irmãos Wright, Lee de Forest, Harry Ford, Simon Lake, Arthur Nash, Einstein e Gandhi são miraculosos. Ampliaram o horizonte mental do homem e descobriram mundos novos. Nossos dias são dias de milagre. Vivemos na era da fé. O mundo passa por uma experiência que exige muitas formas de ajustamento das relações humanas. Os verdadeiros dirigentes, durante esse período, são os que tiveram grande capacidade de fé. Não há lugar no programa do futuro imediato para os vacilantes ou para os que acreditam que os milagres pertencem às eras passadas, quando tudo vivia imerso em mistérios impenetráveis. Os milagres do futuro serão revelados pela ciência. As pesquisas levadas a efeito no campo da ciência já fizeram revelações incomparáveis a quaisquer que tenham sido feitas no passado. O mundo transformado, resultante do colapso econômico americano de 1929, proporcionou grandes oportunidades para todos os que estão preparados para fazer uso prático desses milagres recentemente descobertos. Gratidão a todos, meus amados. Muito amor na vida de cada um. Gratidão e até a próxima leitura.